Bem, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, né, para dar prosseguimento à nossa apresentação, né? E agora nós vamos trazer para vocês um assunto muito importante, uma doença que é muito comum na nossa região, que é a linfadenite caseosa. A linfadenite caseosa está presente aí praticamente em quase todo rebanho que você entra. Você sempre vê alguns animais acometidos. Já é uma doença já bastante, como se diz, conhecida por boa parte das produtores, de forma que nós vamos só fazer uma revisão e algumas colocações a respeito da linfadenite caseosa, ok? Bom, começando, como sempre, falando dos aspectos gerais da linfadenite caseosa. Primeiro, que é uma doença provocada por uma bactéria, né? Conhecida como Corynebacterium pseudotuberculose. Lembrando, entendeu? Vou fazer aqui um ressalto. Existe uma série de micro-organismos que provocam as chamadas linfadenite purulenta. Porém, existe uma específica chamada de Corynebacterium pseudotuberculose, entendeu? Que a presença desse agente é o que caracteriza a doença que nós chamamos de linfadenite caseosa, ok? No final aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso. O termo linfadenite caseosa, o termo linfadenite vem da denominação da inflamação dos linfonodos ou glândulos linfáticos, entendeu? Que são organismos, entendeu? Presente no nosso sistema linfático. Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E o termo necrose é um tipo de necrose com um exudado semelhante ao coalho de queijo, né? Isso aí foi antigamente, o pessoal percebia, né, que quando exprimia esses abscessos, saía uma secreção purulenta parecido com um coalho de queijo. Aquele coágulozinho, depois você bota o coalho e forma aquele coágulo chamado, né, o pessoal chama de coágulo. E aí, antigamente, o pessoal chamava isso aí ficou conhecido como um tipo de necrose, classificado como necrose caseosa. Então, a palavra linfadenite caseosa ou seja, porque a doença provoca inflamação dos glândulos linfáticos ou linfonodos e provoca também uma necrose do tipo caseosa. Daí porque isso foi chamado linfadenite caseosa. Bom, são agentes com toxinas potencialmente piogênicas, formadora de pus, entendeu? Ou seja, é uma característica dessa bactéria, entendeu? É a capacidade que ela tem de, quando necrosa os tecidos, esses tecidos passam, entendeu? Automaticamente a se transformar em um exudato do tipo purulento. Lembrando que existem outras linfadenites piogênicas, cujo agente não são Corynebacterium pseudotuberculose. Tanto que toda a vida, quando a gente vê um linfonodo inflamado, você cortou, saiu pus, ou seja, é um processo abscedativo, é uma linfadenite abscedativa purulenta, entendeu? Mas para ser Corynebacterium pseudotuberculose, para ser a linfadenite, é preciso que esse agente seja o Corynebacterium pseudotuberculose, ok? Bom, o agente ele tem grande resistência às condições de sobrevivência no meio ambiente. Está lá, é uma bactéria também que tem a habilidade de sobreviver durante muito tempo no meio ambiente, no esterco, no solo, entendeu? Nas secreções purulentas, principalmente que ficam no currais, principalmente se for regiões sombreadas, não é isso? Ela é de maior ocorrência em ovinos e caprinos, ocorrendo também em bovinos e equinos. Ok, já foi comprovado, entendeu? A linfadenite caseosa tanto em bovinos como em equinos. Porém, ela é uma doença mais comum em ovinos e caprinos. É uma doença de evolução crônica, ou seja, de evolução lenta, sendo mais comum em animais adultos. Ou seja, normalmente, como a doença é de uma evolução lenta, e hoje, com o sistema que nós estamos matando os cordeiros para confinamento cedo, às vezes com 6 meses, 8 meses, então normalmente os animais dessa faixa etária ele não chega nem a manifestar a doença. Por isso que ela é sempre mais comum no rebanho a gente observar em animais adultos, né?
Os caprinos são mais suscetíveis a doenças do que os ovinos. Isso aqui é um dado epidemiológico, quando ele pesquisando, entendeu? Eu não sabia essa diferença, mas eu sempre achava que os ovinos eram mais suscetíveis, mas não, mas os caprinos são mais suscetíveis que os ovinos, entendeu? A doença ocorre em todo o território nacional, sendo alta a prevalência da doença no Nordeste. Doença já detectada em todo o país, entendeu? E essa prevalência é alta dos rebanhos nordestinos, entendeu? Onde existe a maior população de ovino e caprino do país. Em área de caatinga do Nordeste, a prevalência pode chegar a 50%, ou seja, em rebanhos já foi comprovado praticamente a metade do rebanho, né, apresentando sintomas, apresentando a doença, que é uma prevalência altíssima, né, ou seja, quase 50%, isso é em alguns rebanhos estudados. Em ovinos, os linfonodos mais acometidos são o pré-escapular e o pré-curais, são os mais comuns, que nós vamos ver isso na frente. E em caprinos são mais acometidos os linfonodos da cabeça, principalmente aí os retrofaríngeos, entendeu? E os parotídeos, ok? Bom, a linfadenite ela pode ser regional ou generalizada, isso é importante, entendeu? Não achar que é simplesmente aquele linfonodo ali, digamos, pré-capular ou então pré-cural que pode estar acometido. Lembrando que o animal tem toda uma cadeia de grânulos linfáticos espalhada por organismo. Essa cadeia linfática é espalhada no sistema, na cavidade torácica, ou seja, entre os pulmões, na cavidade abdominal, ao longo de todo o intestino, nós temos muitos linfonodos. Então, a doença ela pode acometer toda a rede ganglionar do animal, não necessariamente só a regional, só essa mais periférica, que é que normalmente a gente vê. Mas lembrando que a doença pode acometer os linfonodos internos, chamados, entendeu? Normalmente aquilo que a gente vê, percebe quando a gente palpa o animal, inspeciona, são os linfonodos regionais, aqueles que estão mais na periferia do corpo do animal. Mas nós temos uma rede de linfonodos interno do sistema digestivo e cavidade abdominal e torácica, que muitas vezes não pode ser observado durante o processo normal de inspeção. Bom, a linfadenite generalizada ela pode estar relacionada com pneumonias, hepatite, mastites, artrites e casos de doenças hemolíticas. Pronto, isso aqui quase sempre isso acontece naqueles animais cuja a doença, ou seja, ela atinge os órgãos internos, e ao atingir esses órgãos internos, entendeu? Normalmente os animais podem apresentar sintomas de pneumonia, sintomas de hepatite, ou seja, um processo inflamatório no fígado, um processo inflamatório nas mamas, ou seja, o animal pode ter uma mastite provocada por Corynebacterium pseudotuberculose, pode ter artrite, inflamação das articulações, e em alguns casos até mesmo doenças hemolíticas, ok? E existem outras linfadenites piogênicas cujo agente não é o Corynebacterium pseudotuberculose. Foi aquilo que nós falamos no começo, entendeu? Que nem toda linfadenite purulenta ela é provocada pelo Corynebacterium. Existem outros agentes, existem outras bactérias, outros gêneros de bactérias que são extremamente potentes também na habilidade de produzir pus. Daí nós chamamos seus agentes piogênicos, ou seja, são aqueles micro-organismos que têm a habilidade e têm como característica a produção de pus, entendeu? Que podem acometer os animais sem ser o Corynebacterium, ok? Bom, essas são as primeiras visões gerais da linfadenite caseosa. O segundo ponto que nós temos levantado é como os animais adoecem, de que forma os ovinos e caprinos se contaminam com o agente que provoca a linfadenite caseosa. Bom, os animais se contaminam quando o agente, ou seja, a bactéria,
contamina os ferimentos da pele ou entra pela mucosa oral. Essas são as duas formas que já se tem conhecimento que os animais adoecem, entendeu? Ou seja, o agente, a bactéria que está lá no solo, ela consegue entrar no ferimento e a partir daí contaminar os animais, ou então essa bactéria ela entra através da boca pela mucosa oral. Tem algumas citações que dizem que a bactéria pode até entrar no animal pela pele intacta, mas isso não foi comprovado ainda de uma forma mais criteriosa, entendeu? Que hoje nós podemos com certeza que o agente ou entra pela pele contaminada, uma pele com ferimento, ou entra pela mucosa oral. Bom, aqui eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho a respeito do sistema linfático. Para a gente entender de que forma ocorre a linfadenite caseosa, é preciso a gente conhecer um pouquinho o sistema linfático. Vamos para essa figura aqui, ó. Aqui nós temos, entendeu, um tecido qualquer. É um tecido muscular, imagina aqui um tecido da pele, imagina aqui um pulmão, imagine aqui um fígado, um tecido. Então, todo esse tecido do nosso organismo, ele recebe um suprimento sanguíneo, entendeu? E aqui nós temos, ó, as artérias, né, que vem trazendo o sangue, representado por essa cor vermelha. E à medida que esses vasos vão se adentrando no organismo, dentro do caso do fígado, do pulmão, eles vão ficando cada vez mais finos até chegar ao que nós chamamos de capilar, que é a menor estrutura do vaso sanguíneo. Quando termina o capilar, ele começa, entendeu? Ele começa a mudar para uma nova forma de vaso que nós chamamos de veia. Então, aqui está representado pelo quê? O sangue vem por uma arteríola, depois entra no tecido na forma de pequenos capilares. Nesse capilar é onde ocorre o quê? Nessa região é que os elementos do sangue saem para o tecido, para alimentar as células do tecido. E depois eles continuam, e aí aqui chega um ponto que eles começam a formar as veias. Então aqui nós temos o sangue arterial, ou seja, o que vem do coração, trazendo o nutriente e o oxigênio, e depois eles retornam através das veias. Tá vendo aqui, ó? Aqui, essa parte em azul já é as veias. Aqui é o que traz o sangue, e aqui é o que retorna o sangue ao coração. Só o que acontece? Que uma parte desses nutrientes, elementos que saem para os tecidos, eles não são absorvidos diretamente para as veias. Eles ficam uma parte nesse tecido que são, ao longo do tempo, absorvidos por uma outra rede de vasos chamada de vasos linfáticos. São os capilares, depois e aí começam os capilares linfáticos, e aí depois começa a estrutura linfática. Vamos aqui para cá, para nós entendermos melhor. Aqui é a nível de tecido, certo? Aqui é a nível de tecido. Vamos a nível de grande circulação para nós entender melhor. Aqui o coração, ó, do animal. O coração vai bombear o sangue sai nas grandes artérias, aí vai indo, vai se ramificando. Chega aqui, ó, chega nos capilares. Aqui é um dos elementos do sangue, deixa o sangue e passa a entrar para alimentar as células do nosso organismo. Depois, uma parte, né? Depois aqui, ó, termina uma parte das arteríolas, aí que é a parte do sangue arterial, e aí começa a parte da formação das veias que retorna o sangue ao coração. Pronto? Então aqui nós temos o sistema arterial que leva o sangue e temos o sistema venoso, entendeu? As veias que retornam o sangue. Ora, veja que aqui existe uma estrutura, um outro sistema de tubo que nós chamamos de sistema linfático. O que é que o sistema linfático faz? Ele vai absorvendo o excesso de líquido que fica no tecido, fazendo com que esse excesso retorne depois para a grande circulação. Tá aqui uma foto bem bacana. Aqui nós temos, ó, essa setazinha dizendo que o excesso de líquido que ficou no tecido, ele cai nessas capilares linfáticos. Aqui eles começam se juntando e aqui vão formando tubos, gente. E aqui, ó, a partir do momento que esse sangue vai retornando ao coração,
ele passa por uma estrutura que nós chamamos de glândula ou linfonodos. E para que serve isso aqui, gente? Esse linfonodo ele serve para fazer a filtragem, entendeu? Principalmente digamos, a filtragem de compostos bacterianos que porventura seja absorvido pela linfa. E aí o sangue não é mais sangue, aqui é a linfa, né? A linfa ela tem uma cor de soro aleitosa. Ela não é vermelha como sangue, entendeu? Ela tem uma coloração bem diferente. Ela retorna aqui por esse sistema, ok? Aqui, quando ela vai retornando, ela vai passando pelos glândulos linfáticos, que vai fazendo uma espécie de filtro, entendeu? E aí depois ele se junta aqui, ó, lá na frente, ele cai, se junta novamente com o sistema venoso. E aí, ó, retorna o coração e aí continua todo o processo, tá bom? Eu fiz isso aqui porque achava que seria interessante o entendimento. E aqui, ó, isso aqui é um linfonodo, pronto. E aqui nós temos as entradas, ó, aqui é a linfa vai chegando e aqui é onde ela sai. Então, essa estrutura que nós temos aqui, isso é um órgão de defesa. Aqui estão presentes basicamente células do nosso sistema imunológico. Para quê? Para qualquer agente, qualquer bactéria que chegar aqui, não poder cair na circulação. Aqui mesmo, a gente diz que ele é filtrado. O sistema imunológico, as células da nossa imunologia que fica nesse órgão, ele passa a destruir qualquer tipo de bactéria que porventura possa chegar no sistema linfático e essa bactéria venha ganhar circulação e contaminar os outros órgãos, tá ok? Então é essa a estrutura do sistema linfático. Como é que a gente podia explicar isso de uma forma bem prática? Vamos pegar o nosso exemplo, nós humanos. Por exemplo, quando nós levamos um corte no dedo, nós temos inflamação no dedo, e essa inflamação ela começa a criar pulso pura. É muito comum aparecer na gente que nós chamamos de íngua, né? Começa a aumentar um caroçozinho que fica embaixo do braço. Por que isso? Porque no nosso caso, nós temos um linfonodo que fica aqui, ó, embaixo das axilas. Então, qualquer processo inflamatório, infeccioso, que ocorre no dedo ou na mão, o que é que ocorre? Ou seja, o grânulo, ele infarta, ele inflama, por quê? Porque alguma bactéria, algum agente que se instalou naquela região, ganhou a linfa, e aí veio, quando chegou aqui foi drenado, entendeu? E aí, ou seja, o processo inflamatório desse órgão é justamente o aporte de células no nosso organismo, que vem entrando nesse grânulo com a finalidade de destruir os organismos que, porventura, chegue a esse grânulo ou a esse linfonodo. Quanto maior a quantidade de micro-organismos que chega, maior vai ser o processo inflamatório, tá ok? Então é assim que funciona. Então é só lembrar que aquilo que ocorre normalmente no linfonodo do animal é a mesma coisa que ocorre para a gente, entendeu? Ali está sendo inflamado porque houve uma bactéria que normalmente, entendeu? Pode ter entrado por algum ferimento e aí esse agente foi subindo pelo sistema linfático, chegou no linfonodo, o linfonodo retém esse micro-organismo e aí ele inflama. Que, na verdade, a inflamação é o processo de chegada de outras células do sistema imunológico para destruir os micro-organismos que, por acaso, tenham entrado nesse linfonodo, ok? Então, de forma que é interessante esse conhecimento, a gente saber um pouquinho do sistema linfático, saber que os linfonodos são esses órgãos que exercem o sistema de limpeza, de filtro, entendeu? Eles filtram a linfa, fazendo com que os micro-organismos não possam retornar, cair na grande circulação, ok? Essa seria basicamente a função dos linfonodos. E aqui nós temos os linfonodos mais importantes, né? Os externos, que aqui os animais nós podemos palpar, né? Normais. Nós temos o primeiro, que é o parotídeo, né? Esse fica aqui, praticamente quase que embaixo da orelha. Nós temos o submandibular, são dois, um de lá de cada mandíbula, que fica aqui logo embaixo da mandíbula. Nós podemos palpar esse linfonodo de forma normal, sim, ele está hipertrofiado. Agora, quando ocorre, quando eles estão infartados, inflamados, então é bem mais fácil nós conseguirmos palpar o linfonodo.
Nós temos retrofaríngeo, que é o que fica aqui atrás da faringe. Esse linfonodo a gente não consegue palpar ele normalmente, ele não é palpável. Aí tem aqui, ó, esse que é muito comum, que é o chamado pré-escapular, que fica bem aqui. A gente consegue palpar ele de forma normal, sem ele estar inflamado. Nós temos aqui o chamado crural, o pré-cural, né? Ou inguinal, na verdade chamado também inguinal. Aqui é o pré-escapular e aqui é o pré-cural ou inguinal. Nós temos o poplíteo, que fica na região entre as pernas, e temos o mamário, que fica praticamente dentro da glândula mamária, né? Pode ser palpável também. Então, são esses os linfonodos externos mais comuns que nós temos nos ovinos e caprinos. Lembrando que existem outros linfonodos que fazem parte do organismo animal, porém, eles são chamados linfonodos internos, ok? E a linfadenite caseosa, ela acomete tanto os linfonodos externos, como também os linfonodos internos, ok? Então, pronto. E lembrando também que cada linfonodo desse, ele é responsável, entendeu, de proteger uma determinada área do organismo, tá bom? Ou seja, normalmente quando o animal tem um corte no pé e a bactéria entra no pé, ou seja, vai inflamar qual? O pré-escapular. Se o corte entra, por exemplo, pela boca, pode inflamar aqui o submandibular, o retrofaríngeo, entendeu? Normalmente, quando o animal tem alguma lesão também de cavidade bucal, pode ser que acometido até o pré-cural. Quando o traumatismo e o corte vem no membro posterior, normalmente vai inflamar qual? Aqui o inguinal, que está bem aqui. Ou seja, ele é um linfonodo, entendeu? Que depura, que filtra a linfa que vem do membro posterior. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter para entender melhor por que ocorre essas inflamações, tá bom? Lembrando que esses linfonodos aqui, todos eles podem ser praticamente com exceção do retrofaríngeo, eles podem ser palpados no animal normal. Porém, quando os animais estão passando por um processo de linfadenite, ou seja, quando eles estão infartados, quando eles estão inflamados, pela presença de algum micro-organismo, nós temos mais facilidade de palpar, ok? E quais os sintomas apresentados pelos animais doentes, né? Que sintomas? Os sintomas é muito simples, todo mundo já conhece, né? Todo mundo, ao ver um animal, já diz logo, né? Ó, essa criação tem caroço. Então, os sintomas é o aumento gradativo dos linfonodos, que nós chamamos de linfadenite. Por isso a doença é chamada de linfadenite, porque ela acomete os linfonodos que sofrem um processo inflamatório. Nós chamamos de linfadenite, a inflamação dos linfonodos. É que a princípio tem uma consistência firme, todo mundo já percebeu isso. Ela, a princípio, ele é uma linfadenite. Quando você palpa, você nota que o tecido é bem consistente, mas com o passar do tempo começa a apresentar uma certa maciez, vai ficando macio, que acaba rompendo-se e drenando um conteúdo caseoso purulento. É isso aí, entendeu? Bom, o conteúdo do linfonodo, ele tem uma cor entre o esverdeado ou branco acinzentado, né? Isso vai depender muitas vezes da maturação, do tempo que aquele conteúdo está dentro do abscesso. Ou seja, normalmente quando ele está começando, ele tende a tender mais esverdeado. Ao longo do tempo, quanto mais tempo passar, ele vai ficando mais para o branco acinzentado, já caminhando, entendeu? Para o branco amarelado, tá bom? Então, ela tem essa diferençazinha de cor, que depende muito, entendeu? Do momento que você faz a excisão, ou então do momento em que o abscesso estoura. Lembrando que nós também podemos chamar de abscesso, né? Abscesso, na verdade, é o que? É um tecido que está repleto de um acúmulo de pus, né? É um abscesso. No caso aí, nós chamamos de linfadenite, porque é o próprio tecido, é o próprio linfonodo, entendeu? Que está repleto de um tecido purulento provocado por esse micro-organismo. Bom, nos casos generalizados da doença, ou seja, com abscesso nas cavidades torácicas e abdominais, pode ocorrer uma síndrome, conhecida como síndrome da ovelha, síndrome do emagrecimento progressivo.
Isso já foi observado, né, que normalmente nesses rebanhos cuja a doença tem muita prevalência, ou seja, você tem muitos animais acometidos com caroço, com a linfadenite, então perceberam que normalmente vai aparecendo aquelas ovelhas que normalmente elas não conseguem ganhar peso, estão sempre magronas, né? Elas não conseguem ter esse ganho de peso. E aí tem se observado que esses animais, entendeu? Após a morte e a observação, normalmente são animais que são acometidos por um processo de linfadenite generalizado, ou seja, você vai encontrar linfonodos, entendeu? No tecido, tanto da cavidade torácica como a cavidade abdominal. Aí ficou conhecido como síndrome, entendeu? Da ovelha magra, ou síndrome do emagrecimento progressivo, entendeu? Que ocorre, entendeu? Em rebanhos cujo índice, ou a prevalência de animais, cujo número de animais acometidos da linfadenite é alta, é o mais comum, a gente pode encontrar essa situação, ok? E os sintomas é bem característico, todo mundo conhece, entendeu? Aqui nós temos uma ovelhazinha, né? Uma cabrazinha, ó, com infartamento do linfonodo aqui, ó, o linfonodo inflamado, né? Nós chamamos de linfadenite, por isso que é o linfonodo de inflamação linfadenite. Aqui nós temos o inguinal, aqui nós temos o pré-escapular. Ó, gente, aqui nós temos uma alça intestinal, entendeu? Ó, com os linfonodos aqui, ó, do intestino, ó. Tá vendo aqui, ó? É aqui que muitas vezes, quando essas alças, esses linfonodos estão muito infartados, que a ovelha não ganha peso, né? É chamada ovelha magrona, o animal que tem um síndrome de emagrecimento progressivo. Aqui nós temos aqui uma inflamação, entendeu? Uma linfadenite, ó, do parotídeo, ó, embaixo da orelha. Aqui nós temos já também, ó, um pré-escapular, aqui já em processo de cicatrização. Aqui nós temos uma foto, entendeu? De um sistema, ó, de linfonodos, entendeu? Que são linfonodos infartados. Aqui, ó, na costela, na cavidade abdominal. Aqui nós temos mais uma foto de um parotídeo. Aqui outra foto do animal, entendeu? Com pré-escapular bem característico, entendeu? Aqui nós temos também uma foto de outro animal com o parotídeo inflamado. Lembrando, né, que isso é muito comum, né, nos ovinos caprinos. Qual é o produtor, qual é o criador de ovino caprino no Nordeste que não conhece o mal do caroço, né? A tão chamada linfadenite caseosa. Então, de forma que é isso aí, né? A doença, ela forma esses abscessos. Esses tecidos que nós chamamos são linfonodos, daí porque chamamos de linfadenite, inflamação dos linfonodos, e quase sempre eles vão, ao longo do tempo, começam, né, como um tecido de consistência mais firme, e ao longo do tempo eles começam a sofrer um processo de amolecimento, chegando a romper, e a ruptura desse abscesso faz com que o conteúdo caia no solo e se espalhe, ou então o animal que está supurando ele encosta em outro, e o outro animal vai se lambendo, e aí a doença vai se passando de um para o outro. Lembrando que nós falamos que os animais adoecem quando o agente no solo contamina o ferimento, ou então ele entra pela cavidade da boca, né? Ele entra através da mucosa oral, e muitas vezes está ligado ao hábito dos animais de estar lambendo uns aos outros, né? Os animais têm esse hábito de fazer isso, ok? Então, de forma que aqui tem algumas fotos, né? Apresentando animais, todos eles com quadro de linfadenite caseosa, ok? E qual a forma de tratamento, né? Como é que nós podemos tratar os animais que estão cometidos dessa doença? Bom, de modo geral, a doença é autolimitante, ou seja, dificilmente o animal ele morre submetida à linfadenite caseosa, e muitas vezes, ela, na maioria das vezes, ela apresenta de forma regional, né? Na maioria das vezes, ela apresenta assim, a 1 ou 2 linfonodos que são atingidos. Agora, quando ela se generaliza, né, que aí o animal pode realmente ter dificuldade de emagrecer, de ganhar peso, mas dificilmente o animal morre por causa dessa doença, entendeu? É mais comum o emagrecimento progressivo, entendeu? Ela não tem nenhum tratamento específico, né? Não existe ainda algo que você faça para você poder tratar
porque normalmente, embora você faça a abertura, ou seja, o maior cuidado que nós temos que ter hoje com relação à linfadenite caseosa é com o rompimento dos abscessos e a disseminação do conteúdo purulento no local de aglomeração dos animais. Esse é o maior problema, entendeu? Porque, embora você já consiga drenar um abscesso de forma perfeita, esse animal venha a ter esse abscesso cicatrizado, mas isso não garante que o animal está, digamos, microbiologicamente tratado, entendeu? Ele pode ainda, em algum dia, em algum momento, aparecer um novo linfonodo infartado, tá bom? Então, por isso que assim, a gente fala que o tratamento ele é autolimitante, né? E o que nós temos que fazer, o maior cuidado que nós temos que ter com a linfadenite caseosa é justamente o rompimento dos abscessos, disseminando o conteúdo purulento. Porque é nesse conteúdo purulento que está os agentes, né? A maior concentração dos agentes, ele fica justamente nas secreções purulentas, entendeu? E aí, o maior cuidado com a linfadenite caseosa é justamente no cuidado que você tem com os abscessos. E o primeiro maior cuidado, entendeu? De todos eles, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho dos cuidados que nós temos que ter nesse processo dos abscessos. O primeiro cuidado é evitar o rompimento nas áreas de aglomeração dos animais. Pronto, ou seja, sempre isolar o animal na fase de maturação do abscesso. Quando você percebe que o animal, né, você começa a perceber que está tendo um caroçozinho ali, e você vai lá e pega aquele caroço, nota que ainda está duro, então aquele animal deve ficar sob observação. Então a cada 2 dias você tem que ir lá e pegar, dar uma olhadinha. Quando você pegar e sentir que ele já está começando a amolecer, então é a hora de você isolar o animal, entendeu? Para não fazer com que aquele animal venha, aquele processo, o ciclo venha sofrer o processo de maturação e ele venha se romper. Porque à medida que o abscesso vai aumentando, ele vai afinando, entendeu? A estrutura da pele. A pele vai afinando. Chega um ponto que aquela pele que está abscessa, ela está bem fininha. E ali qualquer pancada, traumatismo pode levar ao rompimento, à ruptura do abscesso. E aí o abscesso rompendo, aquele conteúdo purulento cai no solo. E aí muitas vezes os animais encostando no outro, o agente vai passando de um animal para outro e contaminando outros animais, entendeu? Então, esse é o primeiro procedimento, é isolar os animais na fase final de maturação do abscesso. Sempre drenar os abscessos em área que não circulam animais e sempre de forma higiênica. Então, sempre quando você for fazer a drenagem de um abscesso, leva o animal, tira o animal da rotina de curral, leva para um local que os animais não têm acesso, que os animais não passam, e aí você faz a drenagem de forma higiênica. De forma higiênica, é tendo cuidado, entendeu? É preciso ter sempre o quê? Uma pinça, gás na mão, iodo em solução 10%, e uma luva para você poder fazer a incisão do abscesso e um bisturi automaticamente, ok? Ali você faz o trabalho, entendeu? Incide o abscesso, retira a secreção purulenta, entendeu? Mas lembrando, nunca fazer isso dentro do curral, entendeu? Nunca fazer isso no ambiente que os animais estão constantemente circulando, tá, ok? Por quê? Lembrando que, embora você tire o animal de um local e leve para outro, que naquele local não tem trânsito de animais, mesmo assim você não pode jogar o conteúdo purulento ali no chão. Lembrando que ali está transitando gente. Você mesmo pode passar com uma botaia amanhã ou depois e pegar aquele conteúdo purulento e levar para dentro do curral, entendeu? Isso é importante. Além de você não abrir os linfonodos, abscessos, dentro, nas áreas de acesso dos animais tem acesso, entendeu? Você deve, como se diz, ter o cuidado, entendeu? De recolher a secreção purulenta. Pega um balde velho, pega qualquer coisa que você possa, ou um saco de plástico, contanto que você coloca aquele conteúdo dentro do saco, dentro da vasilha, e joga aquilo para o lixo e bota aquilo para fora, entendeu? É muito importante isso aí, entendeu? Primeiro, drenar os abscessos fora da área de circulação dos animais e sempre recolher e eliminar as secreções purulentas, entendeu?
porque ela pode ser depois vinculada pela própria bota, pé de pessoas transitando no local onde ficou o pus e depois entrando no qual, tá bom? Importante é a forma que você incide o abscesso. Aqui eu coloquei mais ou menos uma fotozinha de um abscesso. E o mais correto, gente, é esse aqui, ó. Você incidindo o abscesso do meio, entendeu? Para a borda dessa periferia. Às vezes o pessoal gosta de cortar no meio. Quando você corta no meio, você pode deixar aqui uma bolsa, entendeu? E essa bolsa aqui, ela pode acumular secreção. Você cortando no meio, descendo até aqui a borda, automaticamente todo o conteúdo, depois que você limpa o abscesso, que sempre fica, ele acaba ficando drenando. Lembrando que aqui no caso, você não vai deixar um animal desse dentro do curral, entendeu? Por isso que você pode fazer isso, porque dessa forma o dreno, embora o animal ele fique fazendo aqui alguma secreção, mas aqui essa secreção não vai ficar dentro do curral, entendeu? E aí também é importante, entendeu? E aí o que você faz? Você tem que usar, como eu disse, primeiramente, luva, né? Sempre usar uma luvazinha para poder fazer isso. Basicamente é uma luva que você precisa, uma luva de procedimento. E aí você pode fazer uma tricotomia, não vê necessidade, você pode pegar o próprio solução de iodo, você pode pegar a solução de iodo e passar no gás na região do abscesso, principalmente quando você vai fazer a incisão. Depois você faz incisão nesse sentido aqui, ó, do meio descendo aqui para baixo, evitando deixar uma bolsa aqui formada. Feito isso, você espreme o abscesso sempre de cima para baixo, nesse sentido, fazendo que o conteúdo purulento saia do abscesso. Esse conteúdo deve ser recolhido e jogado fora. Depois de você fazer a limpeza, depois de você espremer, perceber que não tem mais conteúdo purulento, você pega um gás com algodão e faz uma limpeza dentro do abscesso, dentro da cápsula do abscesso, entendeu? E quando você perceber que você passa 1, 2, 3 gases, você não está mais tirando secreção purulenta, aí você pega uma gase nova, molha ela bem molhada no iodo 10%, e aí você vai passa essa gase com iodo dentro de um abscesso, entendeu? Tem pessoas que tem como técnico prático você deixar uma gase com iodo de um dia e tirar no outro. Não vê necessidade, entendeu? O mais importante, entendeu? É você fazer a limpeza, você ter certeza que você coloca a solução de iodo, a gás com iodo, depois de você ter certeza que o abscesso está bem limpo, tá bom? Então, o ideal, o corte desse sentido, e uma pinçazinha com essas gases que você compra hoje, essas gases, pacote de gases que a gente compra nas farmácias humanas, você consegue drenar bem o abscesso. O segredo é esse, cortou certinho, espremeu bem, e depois faz a gase, passa a gase bem passada, tirando todo o pus. Depois você passa novamente a gase com a solução de iodo 10%. E aí você passa depois um cicatrizante, um repelente. Não pode fechar, não pode suturar. Isso aqui tem que ficar aberto mesmo. Tem que cicatrizar por segunda intenção, como a gente fala, entendeu? E aqui você coloca um repelentezinho, entendeu? Esse repelentezinho, esse prato, né? Que além de ser repelente, ele também possui alguns conteúdos que são cicatrizantes. Importante também, e esse animal deve ser isolado por um período e só retornar para o rebanho você perceber que o processo já está em cicatrização, ou seja, você perceber que não tem mais nenhum conteúdo, que essa ferida está fechada, que a ferida está seca e não está tendo mais nenhuma saída, nenhum conteúdo para fora do ferimento, entendeu? Quando estiver acontecendo, aí sim você pode retornar o animal para o rebanho. De forma que essas são basicamente as nossas preocupações que deve ser feito, né? Os animais que têm linfadenite caseosa, o que nós podemos fazer hoje no momento ter o cuidado, entendeu? De quando for manipular esse abscesso, ter esse cuidado que a gente falou anteriormente, entendeu? E com relação à prevenção, como é que a gente pode prevenir essa doença? Basicamente, nós temos aqui alguns critérios. Bom, o primeiro critério é eliminando os animais doentes, né? Sempre que você observar animais que teve linfadenite,
ou naqueles animais que muitas vezes você tem um sintoma que o animal já teve linfadenite, depois você drena o abscesso, mas aquele animal não ganha peso, então você elimina os animais doentes, é uma forma de você prevenir. Não adquirir animais de criatório cuja doença é comum, ou seja, você vai comprar um bode, você vai comprar uma cabra, você vai comprar um borrego, porque você achou bonito, porque você achou que o animal tem uma boa conformação, mas você sabe que na propriedade pela qual esse animal veio, é muito comum, entendeu? A linfadenite caseosa, então você pode, nesse animal, estar trazendo animal contaminado. No momento que você está comprando, ele pode até não ter ainda o processo de linfadenite instalado, mas o agente já pode estar contaminado, já pode estar em processo de evolução. Como eu falei antes, a evolução ela de forma lentamente, né? O abscesso ali, ou seja, o linfonode, ele não cresce, estoura de um dia para a noite, não. Ele demora algum período, alguns dias, até ele crescer, né? E aí começa a amolecer, sofre um processo de maturação até a ruptura, tá ok? Então é outra forma de prevenir, é não adquirir animais de criatório cuja doença é muito comum. Cuidado, entendeu? Uma outra forma é não adquirir animais com linfadenite, entendeu? Ora, mas essa é a pior, né? Você comprar animal, entendeu? Que você está vendo que ele já tem uma linfadenite, você vai comprar achando que ele é um animal bonito, muito cuidado. Você pode estar trazendo um problema para dentro do seu rebanho. E outra forma de prevenir, gente, é as vacinações. Juro para você, eu já ouvi falar que já existem vacinas no mercado contra a linfadenite caseosa. Não conheço ninguém que esteja aplicando. E o pouco que eu andei estudando sobre o assunto é que me parece que os resultados são extremamente variáveis. Ou seja, em algumas propriedades a vacina tem se mostrado muito eficiente, em outras propriedades a eficiência tem sido muito baixa, ok? Então, juro para vocês que não consegui ver muita coisa a respeito disso não, e sei que já existe vacina no mercado, entendeu? E não sei se alguém está usando, mas o que eu consegui levantar de informação é que os resultados têm se mostrado de forma variada, ok? De forma que as observações que a gente queria fazer sobre a linfadenite caseosa, entendeu? Lembrando, entendeu, que doença muito comum na nossa região, entendeu? Lembrando sempre cuidado. O grande problema com a linfadenite caseosa é no momento, entendeu? É no momento de você fazer a drenagem dos abscessos, entendeu? E também muito cuidado para não deixar os abscessos romperem. E aí o local onde ficam os animais, o solo, o animal contamina, a pele contamina, o animal se encosta no outro, o outro vai lamber o outro e acaba se contaminando. É nesse processo os animais adoecem, tá bom? De forma que essas são as informações que a gente queria trazer para vocês. E ficamos gratos pela atenção de todos e até a próxima.